Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre medidas elétricas, certo? Tudo bem? Nós já vimos sobre os aparelhos de medida lá em resistência elétrica. Então, lá em resistência nós falamos sobre o amperímetro e o voltímetro. Agora nós vamos ver em detalhes como é que eles são construídos, certo? E nós vamos falar sobre o amperímetro e sobre o voltímetro reais, porque lá nós aprendemos sobre os aparelhos ideais e fizemos exercício com aparelhos ideais. Agora nós vamos falar sobre os aparelhos reais, tudo bem? Então, o tema é medidas elétricas e o primeiro tópico chama-se galvanômetro. Ô, gente, tanto o amperímetro quanto o voltímetro, os dois, eles são construídos a partir de um mesmo instrumento, a partir de um mesmo aparelho, chamado galvanômetro. Então, o galvanômetro é o aparelho base, a partir do qual a gente constrói voltímetro e amperímetro, certo? Tudo bem? Nós usamos o galvanômetro para os dois. É só questão de adaptações. Para o amperímetro, nós vamos fazer uma coisa. Para o voltímetro, nós vamos fazer outra coisa, certo? Então, o galvanômetro é um aparelho que pode ser usado para medir ou corrente elétrica contínua. Você se lembra de corrente contínua? É aquela que não inverte o seu sentido, não é isso? Ela não inverte seu sentido. Então, o galvanômetro ele pode ser usado para medir ou corrente elétrica ou DDP, certo? Se ele for usado para medir corrente elétrica, então ele está atuando como amperímetro. Se ele for usado para medir DDP, então ele está atuando como voltímetro, certo? Então você vê que o galvanômetro é o aparelho a partir do qual a gente constrói os dois, ou o amperímetro ou o voltímetro. Nos dois casos, ele só pode ler valores muito pequenos. O galvanômetro, ele é um aparelho muito sensível, certo? Ele só consegue ler valores muito pequenos, ou uma corrente muito pequena, ou uma DDP muito pequena. O galvanômetro, que é um instrumento base, a partir do qual a gente faz amperímetros e voltímetros, ele é muito sensível. Ele só consegue ler valores pequenos, certo? Valores mais altos vão fazer com que ele queime, tudo bem? O funcionamento do galvanômetro é visto em magnetismo. Então, lá em eletromagnetismo, a gente entende direitinho como é que o galvanômetro funciona, tá bom? Beleza? Bom, corrente de fundo de escala é o nome que a gente dá para a maior corrente que o galvanômetro consegue medir sem estragar. Então, por favor, gente, corrente de fundo de escala é o maior valor de corrente que o galvanômetro aguenta, certo? Beleza? Valores maiores que aquele, ele estraga. Da mesma forma, o que é a tensão de fundo de escala? Tensão de fundo de escala é a maior DDP que o galvanômetro aguenta sem que ele estrague, certo? Então, fundo de escala, gente, é o maior valor que o aparelho aguenta, certo? Se for corrente de fundo de escala, é a maior corrente. Se for tensão de fundo de escala, é a maior DDP, beleza? O símbolo do galvanômetro é um G, certo? Então, toda vez que você encontrar um G assim, isso aqui representa o galvanômetro. O galvanômetro, ele é formado por fios condutores, obviamente, não é isso? Todo mundo é formado por fios condutores. E quando a corrente elétrica passa nele, o que acontece? Os elétrons da corrente colidem com os átomos e com os elétrons livres lá do fio condutor, né? Os elétrons da corrente colidem, e quando eles colidem, ocorre uma dissipação de calor, né? É o chamado efeito Joule. Conclusão, o galvanômetro tem resistência. O galvanômetro tem resistência, certo? Beleza? Então, o galvanômetro comporta-se como um resistor normal, tá bom, gente? Toda vez que você encontrar um galvanômetro, ele será tratado como um resistor normal.
ele é um resistor que marca um valor, certo? Mas ele não deixa de ser um resistor, tudo bem? Um resistor de resistência média da ordem de 100 ohms. Luiz, eu tenho que saber decorado? Não. Tem que decorar? Não. Não, 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 não. O galvanômetro, ele comporta-se como um resistor normal e eu não tenho que decorar nada, certo? Ah, quanto que vale a resistência média do galvanômetro? O exercício vai te dar, certo? Tudo bem? Não se preocupe com isso. Beleza? Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos ver como é que, a partir de um galvanômetro, constrói-se um amperímetro. Vamos falar do amperímetro real, certo? Beleza. Então, vamos lá, gente. Olha só, pessoal. Gente, vamos supor que você tenha um galvanômetro. Aqui está o galvanômetro. Lembra? Representado pela letra G. Lembre-se que o galvanômetro ele é como um resistor normal. A resistência dele, gente, na verdade, ela fica dentro dele, né? É óbvio, né? A resistência dele é dentro dele, certo? A gente coloca aqui do lado só por questão de representação mesmo, mas é óbvio que a resistência é dentro dele, certo? Bom, aí aqui vem uma determinada corrente que nós vamos chamá-la de IA. IA é a corrente elétrica que está passando lá no circuito e é a corrente que eu quero medir, tudo bem? Beleza. Olha só, gente. Uma parte dessa corrente vai vir para o galvanômetro, não é isso? Vamos chamar de IG a corrente elétrica que passa no galvanômetro, beleza? Vamos supor que IG seja, ou como diz o povo na rua, né? CG, não é isso? É a corrente de fundo de escala. Então, todas as vezes nós vamos trabalhar como se no galvanômetro a corrente que estivesse passando fosse de fundo de escala. A gente quer o galvanômetro trabalhando ali no limite, beleza? O galvanômetro usando todo o poder que ele tem, beleza? Todo o potencial dele. Beleza. Então, aqui está o galvanômetro e a corrente vem, uma parte dela vai para o galvanômetro. Essa parte que vai para o galvanômetro é chamada de IG. Essa corrente que vai para o galvanômetro é chamada de IG. E nós vamos considerá-la que ela é a de fundo de escala. É a maior corrente que o galvanômetro aguenta, certo? A gente sabe que o galvanômetro ele aguenta correntes pequenas, né? O galvanômetro é um cara muito sensível, não aguenta desaforo, certo? Não aguenta desaforo. Se vier com o desaforo para cima dele, ele fica muito chateado, ele chora, certo? E ele desanima. Ele desanima. Desanimar significa queimar, certo? Comentário divertido, né? Ficou bom? Ah, que divertido você. Então, olha só. O galvanômetro é um aparelho que aguenta correntes muito pequenas. Muito pequenas. Só que nos nossos circuitos, as correntes não são pequenas. Eu não sou obrigado a trabalhar com circuitos de correntes pequenas, certo? Então, para que o galvanômetro não estrague, o que a gente tem que fazer? Associar em paralelo a ele um resistor chamado de shunt, certo? Que do inglês significa desvio, beleza? Qual é a finalidade de nós colocarmos um resistor em paralelo ao galvanômetro? Gente, a finalidade é conseguir correntes maiores. Porque aí o que acontece? O galvanômetro ele não aguenta muita coisa. Então você vai lá e coloca um resistor em paralelo a ele, porque aí, quando a corrente total chegar, quando a corrente do circuito IA chegar, a corrente que nós queremos medir, né? Uma parte irá para o galvanômetro, outra parte irá para o shunt, e o galvanômetro não estraga. O galvanômetro não fica com o total, certo? Divide. É uma parte para o galvanômetro, uma parte pequenininha, né? A maior parte vai para o shunt, e aí o galvanômetro fica protegido, certo?
Então, como é que a gente consegue fazer leituras de correntes elevadas? Como é que a gente consegue fazer a leitura de correntes elevadas sem danificar o galvanômetro? Botando o resistor em paralelo. Porque aí essa corrente elétrica divide, para o galvanômetro vai só um pouquinho e para o shunt vai a maior parte, certo? Protegendo o galvanômetro. Ok? Beleza. Bom, olha só. Vou chamar, como diz o povo, né, de telemarketing, vou estar chamando os terminais do galvanômetro de A e B. Pessoal, se esse cara é A, quem que é esse aqui embaixo? A também. Se esse cara é B, quem que é esse aqui embaixo? B também, certo? Eles estão em paralelo, eles têm os mesmos terminais, né? A e B, A e B. O AB para o galvanômetro, o AB para o shunt, logo, as DDPs são, como diz o povo, iguais, certo? DDP do shunt igual ao galvanômetro. Bom, como é que a gente calcula DDP de resistor? DDP de resistor é R vezes I. Então, resistência do shunt vezes corrente do shunt. Isso aqui vai ser igual à resistência do galvanômetro vezes a corrente do galvanômetro. Certo? Isole o IS, gente. Se você isolar o IS, quem vai ser a corrente do shunt? Ela vai ser RG sobre RS vezes o IG. Ok? Beleza. Bom, pela primeira lei de Kirchhoff, é a lei dos nós, né? O que a gente pode dizer? Vamos lá. Que a corrente que entra é igual às correntes que saem. Então, o IA, que é a corrente que entra, tem que ser igual ao IG mais o IS, não é isso? IA igual a IG mais IS. Beleza? O que nós vamos colocar no lugar do IS? Vamos colocar esse aqui, ó. RG sobre RS vezes IG, não é isso? Beleza. Colocando o IG em evidência, então quem vai ser o IA? O IA vai ser igual a IG, que multiplica 1 mais RG sobre RS. Então, essa aqui é a fórmula da corrente total, a corrente que entra lá, que chega, desculpa, do circuito, certo? A corrente do amperímetro, porque, pessoal, essa estrutura toda, galvanômetro e shunt, é que compõe o amperímetro. O amperímetro, ele é isso aqui tudo, certo? Ele é isso daqui tudo. Tá bom? Isso aqui tudo é o amperímetro. Então, aquilo que você encontra lá no circuitinho com o símbolo de A, aquilo que você encontra lá no circuitinho com o símbolo de A, é isso daqui. Galvanômetro e shunt. Certo? O galvanômetro e o shunt, eles formam o amperímetro. Tá bom? E é assim que a gente determina a corrente do amperímetro. IG que multiplica 1 mais RG sobre RS. Certo? Luiz, mas deixa eu fazer uma pergunta. O amperímetro, ele marca a corrente dele, é a total, né? E o galvanômetro, ele marca a corrente de fundo de escala. E aí? Elas não são as mesmas correntes. O que a gente faz é o seguinte. Vamos inventar um exemplo? Vamos supor que esse parênteses aqui é 1 mais RG sobre RS, valesse 20. Valesse 20, certo? O que isso quer dizer? Que a corrente do amperímetro, ela é 20 vezes a do galvanômetro. Conclusão, o que o galvanômetro estiver marcando, porque o galvanômetro é o aparelho que marca, né? O amperímetro
ele vai marcar 20 vezes aquilo. Então, a gente adapta os ponteiros. Então, por exemplo, se o ponteiro aqui era o 1 ampere, a gente vai trocá-lo por 20. 20 vezes 1, 20. O próximo ponteiro é o 2, né? Então, você vai trocá-lo por 40. Porque o amperímetro, gente, ele é 20 vezes o galvanômetro, não é isso? Então, o que o galvanômetro marcar, o amperímetro marcará 20 vezes aquilo. E o que a gente quer saber não é a corrente do galvanômetro, a gente quer saber a corrente do amperímetro, não é isso? Então, é só pegar e multiplicar por 20, beleza? Então, você vai lá e troca as marcações do galvanômetro, já botando a marcação do amperímetro, que é o que nos interessa, tá bom? Então, o amperímetro, ele é o total, mas o galvanômetro marca a corrente dele. E não é a corrente do galvanômetro que a gente quer a corrente do amperímetro, que é o conjunto. Então, você vai lá e vai ver quanto que vale aquele termo ali, e aí você vai e troca as marcações do galvanômetro. Mas, obviamente, quem faz isso é quem produz esse tipo de aparelho. Isso aqui para a gente não interessa. Tá? Só estou fazendo um comentário aqui, mas para a gente, ó, não se preocupe com isso, certo? Não se preocupe com isso. Você, depois, vai assistir ao vídeo em que eu resolvo o exercício, certo? E aí você vai entender direitinho como é que funciona esse negócio na prática, certo? Beleza? Como é que o pessoal pode perguntar isso e tal. Luiz, tem necessidade de decorar essa fórmula aí? Não, nenhuma. Nenhuma, gente. Gente, pelo amor de Deus, você não vai decorar esse negócio aqui. Você não vai decorar mesmo. O que você vai fazer é o seguinte: toda vez que for amperímetro, você vai lembrar que nós temos que colocar um resistor em paralelo ao galvanômetro para protegê-lo, certo? Ah, lembrando que, pelo amor de Deus, o amperímetro é um aparelho colocado em série com o que eu quero medir. Então, eu tenho um resistor lá no circuito elétrico. Eu quero medir a corrente elétrica que passa lá naquele resistor. Então, eu vou pegar esse conjunto aqui, galvanômetro e shunt, que é o amperímetro, e vou colocá-lo em série ao resistor que eu quero. Tudo bem? Mas, por favor, o amperímetro ele é construído com um resistor em paralelo ao galvanômetro. Mas, pelo amor de Deus, isso aqui tudo é o amperímetro. Isso aqui que vai ser colocado em série ao que eu quero. Porque amperímetros são colocados em série, né? Aí, por favor, você não vai decorar essa fórmula aqui não, gente. Você vai lembrar o seguinte, que no amperímetro, o shunt é colocado em paralelo ao galvanômetro. Então, a DDP do shunt é igual ao do galvanômetro. Igual as duas DDPs, R vezes I, R vezes I. Aí você acha a corrente do shunt. Porque, normalmente, os exercícios dão a corrente de fundo de escala, né? Eles dão a corrente de fundo de escala, o IG. Aí você vai lá, acha do shunt. E quem que vai ser a corrente total do amperímetro? A do galvanômetro mais a do shunt, certo? Tudo bem? Beleza. Aí, um comentário aqui. Vocês se lembram lá da aula de resistência, quando nós falamos dos aparelhos? Um bom amperímetro é um amperímetro de resistência nula, não é isso? Amperímetros ideais têm resistência nula, certo? Beleza. Gente, para que a resistência fique nula, o que tem que acontecer, hein, cara? Para que a resistência equivalente fique nula, o que tem que acontecer? Vamos lá? Olha só. Gente, um bom amperímetro é um amperímetro que consegue ler valores elevados de corrente, né? Que não fica restrito só em valores pequenininhos, não é isso? Então, um bom amperímetro é aquele que consegue ler valores elevados de corrente. Um bom amperímetro é aquele que tem um IA alto, não é isso? Que consegue ler correntes elevadas, certo? Beleza. Para que o IA fique alto, o RS tem que diminuir. Pessoal, quanto menor for o RS, maior será o IA, tudo bem? Quanto menor for o RS,
maior será o IA. E a gente quer isso, né? A gente quer amperímetros que leiam valores elevados de corrente, não amperímetros que só leia, um amperímetro só leia 1 miliampere, isso aí não serve. Eu quero amperímetros que leiam valores desde muito pequenos até muito grandes de corrente, né? Então, eu quero que o IA possa ter valores grandes. Para isso, o RS tem que ser pequeno. O que, aliás, faz muito sentido, né, gente? Se o RS for pequeno, quanto menor for a resistência do shunt, maior a corrente que passa nele, não é isso? Resistência pequena, a corrente prefere passar por lá. Então, se o shunt tiver uma resistência pequena, a corrente que passa nele vai ser maior, o que ajuda a proteger o galvanômetro, não é isso? Então, você bota um shunt pequenininho, certo? E aí a corrente que passa nele fica maior, protegendo o galvanômetro, ok? E se você fizer o cálculo do equivalente, é de um shunt bem pequenininho, gente. Você pega um shunt bem pequenininho e faz o equivalente com o galvanômetro, você vai ver que o equivalente vai dar um valor, ó, tendendo a zero, que é o que tem que acontecer, né? Amperímetros têm que ter resistência pequena, não é isso? Você bota um shunt bem pequenininho, que fazendo o equivalente aqui com o galvanômetro, o equivalente vai dar o amperímetro, que é o total. Aí fazendo o equivalente com o galvanômetro, vai dar uma resistência bem pequenininha. Ok? Beleza. E o voltímetro, Luiz? Como é que funciona o voltímetro? Vamos lá. Vamos falar agora do voltímetro real. Bom, gente, voltímetro é um aparelho usado para medir DDP, não é isso? Como nós vimos, o voltímetro também é construído a partir de um galvanômetro. Só que tem um problema, né? Qual que é o problema? O galvanômetro só pode ler DDPs pequenas. O galvanômetro não aguenta desaforo, certo? O galvanômetro só pode com DDPs pequenas. Então, o que a gente vai ter que fazer? Bom, então aqui está o galvanômetro, certo? Beleza? Ele não consegue ler uma DDP grande. Lembra que o galvanômetro nada mais é que um resistor, certo? Beleza. Vou chamar, vamos supor, né, o telefone. Vou estar chamando os terminais do galvanômetro de A e B. Então, a DDP do galvanômetro, o G, a DDP do galvanômetro, o G, ela vai ser UAB, não é isso? UAB. Beleza. Bom, a DDP do galvanômetro ela é pequena, né, gente? E aí a minha pergunta é, presta um voltímetro que só leia DDPs pequenas? Não. Eu preciso de um voltímetro que seja capaz de ler DDPs pequenas e DDPs grandes, certo? Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Associar a ele um resistor em série. Luiz, por que tem que associar um resistor em série? Porque nós aprendemos lá na associação de resistores e quando você coloca um cara em série, a DDP total ela é a soma das DDPs. E o voltímetro é isso aqui tudo. O voltímetro é isso aqui tudo. Ele é o galvanômetro com o resistor em série, certo? Aí você pega a DDP do galvanômetro mais a DDP do outro. A DDP do galvanômetro é pequena, mas a do outro não precisa ser, né? A do outro pode ser grande. Aí você pega a DDP do galvanômetro com a DDP do outro. Isso vai dar uma DDP, isso vai dar a DDP total, que é a DDP do voltímetro. O voltímetro, gente, aquele aparelhinho usado para medir DDP, representado pela letra V, certo? E que você deve colocar em paralelo ao elemento cuja DDP será medida. Você quer medir a DDP do resistor, né? Você vai lá e coloca o voltímetro em paralelo a ele, não é isso? Certo? Então, esse elementozinho aqui, o voltímetro,
Ele é construído dessa maneira aqui. Ele é um galvanômetro mais um resistor em série. Esse resistor em série que a gente coloca lá, para aumentar a DDP total, ele é chamado de multiplicador, certo? Multiplicador, ele aumenta a DDP total. Ah, lembrando que o multiplicador, ele está em série com o galvanômetro. Conclusão, a corrente que passa neles é a mesma, né? A corrente que passa neles é a mesma. Qual que é a corrente que passa neles? É a corrente de fundo de escala do galvanômetro, não é isso? É a corrente de fundo de escala. Vocês lembram, né? A gente considera que no galvanômetro, a corrente que passa nele é de fundo de escala. Na verdade, gente, a corrente que passa ali pode ser menor, né? Mas ela tem que ser, no limite, a de fundo de escala. Não pode ser maior, porque senão estraga o carro. Beleza? Essa corrente que passa aí no galvanômetro é chamada de IG. E é a mesma que vai passar no multiplicador. Você se lembra que o galvanômetro não pode com correntes elevadas. Então, no multiplicador, a corrente também é pequena. Conclusão, o voltímetro, que é o conjunto da obra, o voltímetro real, né, que é o conjunto da obra, nele passa uma corrente pequena. Nele passa uma corrente pequena, certo? Porque a corrente do multiplicador é a mesma do galvanômetro, e o galvanômetro só trabalha com correntes pequenas. Certinho? A coerente com o que a gente aprendeu, né? Que o voltímetro, o ideal é que não passe corrente nele, não é isso? Certo? Se passar alguma coisa, tem que ser pequeno, é óbvio, tá? Bom, gente, olha só. Então, quer dizer o seguinte, que a corrente que passa no galvanômetro é a mesma que passa no multiplicador, né? Os dois são resistores, né, gente? U é igual a R vezes I. Isole o I. Quem que é o I? U sobre R, certo? Como a corrente é a mesma, né? Eu posso falar que IG, ela vai ser a DDP do multiplicador sobre a resistência do multiplicador, ou então DDP do galvanômetro sobre a resistência do galvanômetro. I é igual a U sobre R. Certo? Quem vai ser o M? Igualando as duas ali, quem que vai ser o M? O G que multiplica RM sobre RG. Certo? Beleza? Bom, dito isso, quem vai ser a DDP total? DDP do voltímetro, hein, gente? A DDP do voltímetro, ela vai ser a DDP do galvanômetro mais a do multiplicador, não é isso? Então, a DDP do voltímetro vai ser a do galvanômetro mais... Gente, a do multiplicador, ela é o G que multiplica RM sobre RG. Beleza. Coloque o G em evidência. Então, quem que vai ser a DDP do voltímetro? Vai ser o G que multiplica 1 mais RM sobre RG. Tá bom? Então, essa aqui é a DDP do voltímetro. Gente, vocês se lembram que o galvanômetro, ele só consegue DDPs pequenas, né? Ele só consegue DDPs pequenas. Então, o voltímetro, ele vai ser DDP do galvanômetro mais o multiplicador para poder compensar isso. Certo? Obviamente, então, que a DDP do multiplicador tem que ser grande, né? Para que o voltímetro possa ler DDPs grandes, não é isso? Gente, pela equação que eu acabei de mostrar, quanto maior for a resistência do multiplicador, maior será a DDP do voltímetro. Certo? Quanto maior for a resistência do multiplicador, maior será a DDP do voltímetro.
Beleza? Então, o interessante é que a gente tenha um multiplicador de resistência bem alta, cara. E quanto maior for a resistência dele, maior será a dp do voltímetro. Aliás, muito coerente, né, gente? Pessoal, é muito coerente aqui, ó. Se a resistência do multiplicador for muito grande, a corrente que vai passar lá na galera vai ser pequena. Não é isso? Se a resistência do multiplicador for muito grande, a corrente elétrica que vai passar lá vai ser pequena. Que é o que a gente espera. É o que a gente espera, né? Uma corrente pequena. Certo? Porque o galvanômetro é muito sensível. E lembra o que a gente aprendeu lá em resistência elétrica? Nós não queremos que passe corrente no voltímetro. Para isso, o voltímetro tem que ter resistência infinitamente grande. Tá tudo coerente, cara. O multiplicador vai ter uma resistência bem alta, certo? Bem alta, beleza? Ok? Assistindo ao vídeo de exercício fica muito simples, cara, muito simples, certo? Só falando assim, às vezes com um pouco esquisito, mas nos exercícios a ideia é bem simples. Luiz, tem que decorar essa equação aí? Não, não, lógico que não. É só lembrar que a DDP total é a soma dos DDPs. A DDP total é a soma dos DDPs. É a do galvanômetro mais a do multiplicador. E a corrente elétrica que passa nos dois é a mesma. A corrente elétrica que passa no multiplicador é a mesma do galvanômetro. Certo? Beleza. E a última coisinha, ponte de Wheatstone. Gente, o que é isso? Ponte de Wheatstone. Para quem não se lembra, ponte de Wheatstone é um método que a gente usa para determinar resistência de resistores. Certo? Ah, então eu quero determinar a resistência de um resistor. Como é que eu faço? Uma maneira é construir uma ponte, beleza? Então, uma ponte é uma forma de determinarmos resistência de resistor desconhecido. Na boa, ninguém faz isso, velho. Ninguém faz isso, gente. Gente, quando alguém quer descobrir a resistência de um resistor, o pessoal pega um aparelho, o nome dele é ohmímetro, e conecta no resistor. Só isso, só isso. Ninguém faz mais ponte, certo? Mas está na matéria, né? Beleza? Bom, então lá. Então, ponte é o seguinte. Uma ponte, ela tem essa estrutura básica aqui. Um gerador, para fornecer a corrente para o circuito, né? Aqui, o resistor de resistência desconhecida, que é o que eu quero descobrir, certo? Dois resistores de resistências conhecidas, R1 e R2. Okay. Um reostato. O que é reostato mesmo? Resistor de resistência variável. E um elemento aqui no meio. Um elemento no meio, transversalmente, né? Esse elemento normalmente é o galvanômetro. Certo? Então, são 4 resistores e um elemento no meio, que normalmente é o galvanômetro. Bom, aí aqui, gente, lá do gerador sai a corrente, né? A gente aprendeu que corrente é o contrário dos elétrons, né? Ela sai do positivo, não é isso? Certo? Ela sai do positivo do gerador. Beleza, então aqui está a corrente total. Quando ela chegar bem aqui, o que ela vai fazer? Gente, quando a corrente chegar bem aqui no ponto A, ela vai dividir, né? Uma parte vai para cima, outra parte vai para baixo, certo? Chamei a corrente que foi para cima de I, chamei a corrente que foi para baixo de I', certo? Pessoal, o I vai chegar aqui no ponto C, o I' vai chegar no ponto D, né? Uma delas vai dividir. Ou o I vai dividir quando chegar no C, ou o I' vai dividir quando chegar no D, não é isso? Certo? Uma delas vai dividir. Só que nós podemos começar a mexer no reostato, então, ficar mexendo no valor da resistência do reostato, até chegar um momento em que nenhuma das duas correntes divide. Então, a gente vai ficar mexendo no reostato, experimentalmente é possível mostrar isso. Você vai mexendo no reostato
até chegar o momento em que nem o I e nem o I' dividem. Se nem o I e nem o I' vão dividir, quer dizer que não vai passar corrente nesse cara do meio, certo? O galvanômetro não vai acusar nada, beleza? Você vai mexendo no reostato até o momento em que não passe corrente lá no meio. Até o momento que o galvanômetro não acuse nada. Quer dizer que o I veio e seguiu reto. O I' veio e seguiu reto. Certo? Gente, quando não houver a passagem de corrente no cara do meio, nós dizemos que a ponte está em equilíbrio, certo? Equilíbrio. Então, por favor, aquela estrutura ali é a ponte. São 4 resistores e um cara no meio. Aquilo é a ponte. Beleza. Se o cara do meio não acusar corrente, então a ponte estará em equilíbrio. Tudo bem? Equilíbrio. E aí, por favor, quanto vale a DDP do galvanômetro? Ó, o galvanômetro é um resistor, né? U igual a R vezes I. Se ele não tem corrente, não tem DDP. Não tem DDP. Quer dizer que o potencial do ponto C é o mesmo do ponto D, não é isso? Certo? Vamos supor na rua, os potenciais são iguais. Iguais. Não é isso? Assim a galera fala. Então, por favor, quando a ponte estiver em equilíbrio, o potencial de C será igual de D, e, na verdade, esses dois pontos terão o mesmo nome. Certo? Você pode chamar o D de C de novo. Você pode chamar o D de dado de C de novo. Beleza? Ok? Os potenciais são os mesmos, tá? Aí agora, gente, vamos montar as equações da DDP de cada um dos resistores. Nós vamos fazer a lei de Ohm para cada um deles. Vamos começar pelo RX, aqui, ó, pelo RX. Vamos lá? Quais são os terminais dele? A e C, né? Vai ficar assim, ó, UAC. Quem que é o UAC, gente? O AC é a mesma coisa que VA menos VC, né? Como é que a gente calcula o DDP de resistor? R vezes I. Então, Rx vezes I. Ok? Resistência Rx, corrente passa nele, I. Vamos para o outro aqui, ó. Vamos para o de baixo, o R1. Quais são os terminais dele? A e D. Lembrando que o D é igual ao C, né? Resistência dele é R1, corrente dele é o I', né? Vamos lá. Então, UAD, que é o VA menos VD, é igual ao R1 vezes o I'. Certo? Beleza. Vamos para o reostato. Aqui, ó, reostato. Terminais C e B, né? C e B, resistência é R, corrente é I. Então, UCB, que é o VC menos o VB, esse cara é igual a R vezes I. Beleza? E por último, vamos para o R2. O R2, a corrente dele é I', né? Os terminais dele são D e B. Então, vai ficar UDB, que é a mesma coisa que VD menos VB. Isso aqui é igual a R2 vezes I'. Certo? Beleza. Bom, gente, agora vem o detalhe, né? C e D são a mesma coisa. Então, UAC e UAD, mesma coisa. UCB e UDB, mesma coisa. Então, o que a gente pode fazer? Rx vezes I igual a R1 vezes I. Agora vamos igualar o outro ali, ó. E R vezes I igual a R2 vezes I. Certo? Divida uma equação pela outra. Gente, se a gente dividir a da esquerda pela da direita, vai cortar o I, vai cortar o I', multiplica os lados. Então vai ficar, ó, Rx sobre R igual a R1 sobre R2.
Você multiplica cruzado. E olha o que deu. Rx vezes R2 igual a R vezes R1 é o produto dos cruzados. Aqui, ó. Toda vez que você tiver uma ponte em equilíbrio, pelo amor de Deus, hein? Se não tiver em equilíbrio, nada feito. Se não tiver em equilíbrio, nada feito. Aí você tem que fazer por lei de Kirchhoff, certo? Beleza. Toda vez que uma ponte estiver em equilíbrio, o produto das resistências opostas será o mesmo. Então, aqui, ó. Então, Rx vezes R2 igual a R1 vezes R. Tá bom? O produto dos cruzados será igual. Tá? Toda vez que você tiver uma ponte em equilíbrio. Beleza? Olha só. Existe uma outra ponte, é a ponte de fio. Ela é a mesma coisa que a ponte de Wheatstone normal, só que a gente vai trocar o R1 e o R2. O R1 e o R2 nós vamos trocar por um fio. Certo? A gente vai trocar por um fio. E o ponto onde o cursor toca, divide o fio em dois resistores. Ele vai dividir o fio em dois resistores. Um resistor R1, de comprimento L1, e um resistor R2, de comprimento L2. Então, não sei se vocês perceberam, dá no mesmo. Dá no mesmo, gente. Dá no mesmo. Só que agora, não tem mais a necessidade de um reostato aqui, não. Aqui é um resistor conhecido qualquer. Porque quem vai ficar variando agora é o contato. É o contato que vai ficar variando. Então, o R1 e o R2 ficam mudando, né? Porque quando você muda o contato, gente, muda o comprimento. E se muda o comprimento, lembra da rola? Vocês lembram da rola? Se muda o comprimento, muda a resistência. Certo? Tudo bem? Então, a gente muda o contato, e aí o contato vai mudar o R1 e o R2. Eles atuam, então, como o R1 e o R2 agora é que são os variáveis, certo? Estão fazendo papel de reostato. Aí você vai mexendo no contato, até chegar uma hora que, opa, o galvanômetro não acusa nada. Gente, no momento em que o galvanômetro não acusar nada, a ponte está em equilíbrio. Aí o que a gente pode falar? Que o produto dos cruzados tem que ser o mesmo. Então, Rx vezes R2, lembra como é que calcula a resistência de fio? Rola. É ρ vezes L2 sobre A, né? Isso aqui vai ser igual a R vezes R1, que é ρ vezes L1 sobre A. Certo? Você vai cortar o ρ, porque é o mesmo material, né, gente? É o mesmo fio. Vai cortar a área também, que é a mesma. Então, ficou Rx vezes L2 igual a R vezes L1. Tudo bem? Então é isso. Não tem segredo. Você vai trocar o que era R, lá da ponte normal, você vai trocar por L. Beleza? Ok? Oi, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Certo? Bom, hoje, nesse nosso vídeo, nós vamos fazer exercícios de aparelhos de medida elétrica, de medidas elétricas, voltímetro e amperímetro, e exercícios de ponte de Wheatstone, ok? Vamos lá. Para que vocês tenham, então, condições de fazer o restante, beleza? Então, eu procurei pegar dos modelos mais básicos até os mais complexos, ok? Para a gente treinar. O primeiro é da PUC de Campinas. Aí ele fala assim: no circuito representado no esquema a seguir, os resistores R1, R2 e R3, que estão eles, né, em valores iguais a 12 ohms, certo? De acordo com o esquema, a leitura do amperímetro A, tá aqui o amperímetro, e em amperes, faltou o acento aqui,
e a leitura do voltímetro V em volts são, respectivamente. Bom, fazer uma revisãozinha rápida, né? Amperímetro é o aparelho que mede corrente, deve ser conectado em série, nas condições ideais tem resistência nula. Voltímetro, aparelho que mede VDP, deve ser conectado em paralelo, e nas condições ideais tem resistência infinita, certo? Isso aí foi visto na aula teórica, tá? Ok. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, sempre marque os pontos. Então, gente, eu vou chamar os terminais do gerador de A e B, certo? Aí vamos lá. Daqui para cá, tem alguma coisa? Não. Porque o amperímetro ideal tem resistência nula, né? Então, A também. Daqui para cá, não tem nada. A também. Daqui para cá, A também, certo? Ele não tem nenhum elemento, né? Então, o potencial não sobe nem desce. Daqui para cá, tem alguma coisa? Tem. Certo? Então, vou chamar aqui de C. Tá bom? C. Porque vocês lembram que toda vez que a corrente elétrica passa pelo resistor, ocorre uma queda de potencial. Então, aqui é o C, aqui também é C, aqui também é C. Beleza? Tudo bem? Ah, detalhe. Ah, professor, A é igual a C? A é igual a C? Lógico que não. O voltímetro tem resistência, é infinita, certo? No ramo onde está o voltímetro não passa corrente, certo? Então, vamos lá. Ok? Deixa eu apagar aqui só aqueles dois que eu fiz aqui a mais. Esse e esse. Beleza. Então, primeiro passo, dar nome aos pontos. Próximo passo. Gente, eu vou fazer o caminho da corrente aqui primeiro, tá bom? Olha só. Polo positivo, traço maior. Polo negativo, traço menor. A corrente, ela sairá, então, do gerador. Vocês se lembram que a corrente sai do polo positivo. Ela é o contrário dos elétrons, né? Vai passar no amperímetro. Então, gente, por favor, qual que vai ser a leitura do amperímetro? A corrente total, certo? A corrente que passa no amperímetro é a total. Chegando aqui, o que a corrente vai fazer? Ela vai dividir. Uma parte vem para cá, chamei de I1, certo? E a outra parte vem para cá. Vou chamá-lo de I2. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês viram que eu chamei de I1 e I2? Mas eu poderia ter sido até um pouco mais prático, né? Porque como são dois resistores de resistências iguais, 12 e 12, então a corrente divide igualmente. Então seria I sobre 2 para um, I sobre 2 para o outro, certo? Mas eu preferi colocar desse jeito, I1 e 2. Bom, essas duas correntes, elas se encontram aqui e voltam a ser a corrente total, né? Que passa lá no R3. Por favor, hein? Corrente não passa em voltímetro ideal. Então, quando ela chega nesse ponto A, ela não divide em 3, ela divide em 2, tá? Então, deixa eu apagar esse risco que eu fiz aqui. Corrente não passa em voltímetro ideal, tá bom? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser achar a corrente total, certo? E, pessoal, para achar a corrente total, nós vamos usar, pelo menos eu gosto de fazer assim, nós vamos usar a lei de Pouillet, certo? I é igual a Y sobre R mais Rão. Em que quem é o Rão? Resistência externa equivalente. Tira o gerador, tira os outros elementos, faça o equivalente com o que sobrou, certo? Então, vamos lá, nós vamos fazer o equivalente, né? Para poder jogar no Pouillet. Como é que faz o equivalente mesmo? Bom, esse circuito é bem simples, você poderia fazer de forma direta. Mas eu vou insistir em abrir o circuito para poder ajudar a treinar, certo? Então, vamos lá, gente. O que é abrir o circuito mesmo? Abrir o circuito é transformá-lo em uma linha reta, em que você sai de um terminal do gerador, o positivo, e vai caminhando até chegar ao outro terminal negativo, certo? Então, nós vamos pegar aquele circuito e vamos torná-lo uma linha reta, saindo de A e indo para B, certo? Então, vamos lá, gente. Olha só. A liga-se a C, não é isso? Por uma ligação de 12, tá aqui, ó. A liga-se a C por uma ligação de 12. A corrente dele é I1, né? Aí, aqui vem a corrente total, certo? Beleza. Só que o A liga-se ao C de novo, ó.
por outra ligação de 12, certo? Aqui, ó, você vai lá e puxa um paralelo, né? A liga-se a C de novo por outra de 12 e a corrente que passa naquele é a I2, certo? Beleza? E por último, C liga-se a B, né? Aqui, ó, C liga-se a B por outra ligação de 12, tá aqui. E qual é a corrente que passa nesse de 12 aqui? É a total, certo? Beleza. Bom, esses dois resistores aqui, gente, eles estão em paralelo, né? Como é que eu sei? Porque eles têm a mesma DDP, A, C, C, não é isso? Beleza? E quando está em paralelo, a gente faz produto pela soma, quando são dois. Se eles forem iguais, é só dividir pelo número de resistores, né? Então, 12 por 2, 6. Então, no lugar daqueles dois de 12, colocarei um só de 6. E qual é a corrente que vai passar nele? Não é I1 e 2, é a corrente total, certo? Beleza? E ali o outro resistor de 12, né? Gente, esses dois agora estão em série, né? Porque a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro. E quando está em série, você soma, certo? Você soma, ok? Então, vai dar um só de 18, né? Beleza? Então, pronto. Achei o errão. Então, a resistência externa equivalente, ela vale 18. E agora, nós vamos, então, achar a corrente e depois a DDP do voltímetro. Vamos começar pela corrente. Ó, eu refiz o desenho aqui. Então, gente, você tem um gerador de 36 volts, né, de força eletromotriz, beleza? Tá aqui, 36 volts de força eletromotriz, que é a tensão máxima dele. Esse gerador não tem resistência interna, você viu que não tem lá no desenho. A corrente sai do polo positivo, né? Ela sai do polo positivo, dá a volta, passa pelo resistor, ok? E entra no polo negativo, certinho? No lugar de todos aqueles resistores, colocaremos o equivalente, né? Que vale 18. E qual é a corrente que tem que passar no equivalente? É a total, certo? Beleza. Aí agora você pode resolver o exercício de duas formas. Eu coloquei as duas para ajudar vocês. A primeira seria muito simples. DDP de resistor, R vezes I, certo? Tudo bem? Gente, olha só. Aqui tem um erro. Toda hora eu estou errando, deslizando em alguma coisa. Se esse cara é A, quem que é esse outro aqui? A também. Se esse cara é B, esse aqui também é B. Os terminais do equivalente tem que ser A e B, né? Pode reparar lá, ó. A e B são os terminais do gerador, né? Os da associação. Beleza. Então, a DDP do resistor é o AB, certo? Só que o AB também é a DDP do gerador, certo? E quanto vale o AB? Gente, o gerador ele não tem resistência interna. O que isso quer dizer? Que tudo que ele possui, ele fornece ao circuito. Então, a DDP dele, o AB, vale 36. Se a DDP dele é 36, a do resistor também é 36. Então, 36 é igual ao R, que é 18, vezes o I igual a 2, certo? Ou então, você pode usar o Fourier. I é igual a epsilon sobre R mais R1. Então, I vai ser igual a epsilon, que é 36, sobre o R, 0, não tem resistência interna, mais o R1, que é 18, e o I também deu 2, ok? Aí, olha só, qual corrente foi essa que eu acabei de achar? Eu acabei de encontrar a corrente total, não é isso? E a corrente total é ela que passa no amperímetro. Então, gente, já sabemos. O amperímetro marca quanto? A corrente total, deixa eu destacar aqui. A corrente total, ela sai do polo positivo e passa no amperímetro. Então, a gente já sabe que o amperímetro marcará 2. Letra A está errada, B está errada, E está errada. Agora falta o voltímetro. Vamos lá no desenho? Gente, o voltímetro, vocês lembram que eu tinha marcado os pontos? A, A, A. Aqui embaixo, C, C, C. Pessoal, quais são os terminais do voltímetro?
Os terminais do voltímetro são A e C, certo? A e C. Então, a DDP que ele vai ler é qual? Se os terminais do voltímetro são A e C, a DDP dele vai ser UAC. UAC. Aí você vai lá no desenho. Por isso que eu acho muito bom fazer o desenho aqui do resistor equivalente. Ó. Eu acho que esse negócio de abrir o circuito é uma boa ideia, mas você sabe. Aí você vai lá no desenho e você vai perceber que os terminais A e C são esses dois aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Beleza? DDP de resistor, como é que a gente calcula? R vezes I. O R é 6, não é isso? Que a gente viu aí no desenho, o R é 6. E a corrente total é 2. Conclusão, DDP igual a 12. E a unidade de DDP é volt. Então, 12 volts. Beleza? Então, o voltímetro, ele marcará o AC, né? O AC. Aí você vai no desenho, aqui está o AC, DDP de resistor, R vezes I. 6 vezes 2, 12. Ou então, você poderia fazer assim, ó. Gente, a corrente total, ela é 2, né? Ela vale 2. Quando ela chega aqui, ela divide na metade, né? Que nós vimos. Então, vem 1 para cá e 1 para cá, certo? Os terminais do voltímetro, A e C, são os mesmos desse resistor da esquerda, ó. A e C. Então, o DDP do voltímetro é a mesma desse resistor aqui. Você faz R vezes I. Quanto que é o R? 12. E qual é a corrente que passa nele? 1 apenas. Vai dar 12 de novo. Certo? Então é você quem escolhe a saída, tá? Beleza. Então ficou letra C de Covid, infelizmente, certo? Vamos lá, próxima. O DESC 2017. É o seguinte. No circuito mostrado na figura abaixo, a leitura do amperímetro é a mesma, estando ambos os interruptores abertos ou fechados. Então, gente, nossa, aqui é crucial, hein? Se você deixar os interruptores abertos, o amperímetro marca alguma coisa. Se você deixar os interruptores fechados, o amperímetro marcará a mesma coisa, certo? A mesma coisa. Ok? Aí ele quer saber qual o valor da resistência R. Aqui. Ok? Vamos lá, vamos resolver. Vamos começar com as chaves abertas. Vamos lá, gente. Com as chaves abertas, eu vou dar nome aos pontos, viu? Então, aqui é o A, certo? Deixa eu ver aqui pela resolução como é que eu... Tá, nada especial. Então, aqui é o A, aqui é o B, certo? Beleza? Daqui para cá, B também, então não tem nada. Daqui para cima, A, certo? Beleza. Daqui para cá tem resistência, chamada C. Daqui para cá tem resistência. Mas, por enquanto, a chave está aberta, eu nem vou marcar aquele ponto. Aqui é C, aqui é C. Certinho? Beleza. Vamos lá. Com as chaves abertas, olha só o que a corrente vai fazer. A corrente, ela sai do polo positivo, né? Polo positivo, traço maior. Polo negativo, traço menor. Então, a corrente sairá do polo positivo. Beleza? Aí, quando a corrente chegar bem aqui, ela vai dividir? Quando ela chegar bem nesse ponto A, ela vai dividir? Não. Porque não tem como ela passar no R, a chave está aberta. Não tem como a corrente chegar aqui e perceber que não tem saída. Então, não vai ter corrente ali. O que vai acontecer, então? Ela vai subir, vai passar no resistor, vai passar no amperímetro. Lembre-se que o amperímetro é ideal, a resistência dele é nula, né? Vai chegar aqui, ela vai descer? Não, que a chave está aberta. Vai passar pelo de 250, certo? E vai fechar o circuito entrando pelo negativo do gerador, certo? Repara então que a corrente que o amperímetro marca é a corrente total, certo? É ela que está passando nele. E para achá-la é muito simples. Vou usar o Pouillet, certo? Eu uso o Pouillet sempre, gente. Então lá, I é igual a Y sobre R mais R1. Em que o R1 é a resistência externa equivalente. Então você tira o gerador, tire o gerador, certo? E faça o equivalente do que sobrou, beleza?
Olha só. Vamos lá, então. Tira o gerador, tira isso aqui. Sobraram 50 e 250. Então, sobraram os 50 e os 250. Esse aqui eu não vou abrir, não. Esse aqui é bem óbvio. Esse aqui nós vamos direto. Esses dois estão em série. Como é que eu sei, gente? Porque a corrente que passa no 50, ela só tem o caminho do 250. Ela vem... Aqui, ó. Vou usar a ponteira laser. A corrente, ela vem, passa no 50, e ela não tem outra possibilidade que não, como diz o povo na rua, CG. Brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. O 250. Então, esses dois aqui estarão em série, certo? E quando está em série, soma, né? 250 mais 50, 300. Então, jogando na equação, vai ficar assim. I é igual a Y, 8, sobre o R1, 100, aqui é a resistência interna, mais o R1, que é 300. Fazendo o cálculo, a corrente, então, deu 0,02, beleza? Então, gente, essa é a corrente total, que é exatamente a que passa no perímetro, certo? 0,02, beleza? Ok. Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar as chaves, certo? Gente, quando você fecha as chaves, olha só o que acontece. Deixa eu apagar aqui, que eu preciso mostrar o desenho. Olha só o que vai acontecer. Vamos chamar os terminais do gerador de A e B, né? Como a gente tem feito. Então, aqui é o A, aqui é o B, certo? Quando você fecha a chave, vou botar um... Aqui, ó. Fechar a chave. Fechei a chave, fechei a chave, certo? Pessoal, quando você fecha a chave, o que vai acontecer? Olha só. Esse cara é B. Aqui também é B, né? Porque aqui para cá não tem nada. Agora vem por cima, ó. B também. Porque não tem nada lá, né? E se esse cara é B, aqui à esquerda é B, aqui para baixo é B, e aqui à direita é B. E aí acontece uma coisa muito interessante. Olha os terminais do 250. B e B. Conclusão, ele está em curto. E resistor em curto não passa corrente nele. Ele não funciona. Então, ele deve ser retirado do circuito, certo? Então, ele está em curto e ele vai ser retirado do circuito. Ok? Aí, agora por aqui, ó. Aqui é A também. E aqui também é A, certo? Beleza? Então, vamos lá. O que a corrente vai fazer? A corrente vai fazer isso aqui. Ela vai sair do polo positivo, traço maior, né? Vai ser do polo positivo. Quando ela chegar bem aqui, ela vai dividir, né? Vai vir uma corrente para cima, certo? É a corrente que passa no amperímetro e no resistor de 50. E vai vir uma corrente para baixo, que é a corrente que passa no resistor de resistência R, certo? Essas duas correntes vão se unir aqui no ponto B e vão voltar a ser a corrente total, que vai descer por esse fio, certo? Ela não vai passar no 250. E ela vai e entra no gerador pelo negativo. Perfeito, certo? Tudo bem? Então, por favor, fique claro, hein? Não funciona no 250, a corrente total sai do gerador, chegou ali, dividiu uma corrente para o resistor de 50, que é a mesma do amperímetro, e uma outra corrente para o resistor de R, certo? Beleza? Aí, olha só, nós queremos o resistor R, né? Gente, para achar o resistor R, eu preciso da corrente dele, certo? Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é a seguinte. O exercício fala que a corrente do amperímetro é a mesma antes e depois. Nós já descobrimos a corrente antes, era 0,02. Então, depois, ela vai ser 0,02 também, certo? Aí, o que nós vamos fazer vai ser achar a corrente total, a do gerador. E aí, você se lembra que a corrente total, ela divide, né? Se eu tenho a de cima, então eu sei quanto que vai para baixo, certo? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Olha só, então. Se você observar o desenho, você vai ver que os terminais do resistor de 50 são A e B, e do gerador também são A e B. Olha o tanto que é importante dar nome. Olha o tanto que é importante dar nome. Porque dando nome, eu percebi que o 250 estava em curto, e eu percebi que as DDPs são iguais, ó, do resistor de 50 e do gerador, certo? Então eu posso falar que DDP do resistor de 50 é a mesma do gerador, certo?
Gente, como é que calcula o DDP de resistor? R vezes I. Como é que calcula o DDP de gerador? O estado, volts nascentes. Y menos R vezes o I, certo? Vamos lá. Resistência, 50. E qual é a corrente que passa nele? A corrente que passa nele é a mesma do amperímetro, né? 0,02. Isso aqui vai ser igual a Y, vamos lá, Y, 8, menos o R, 100, vezes a corrente. Gente, qual que é a corrente que passa no gerador? É a total. Fazendo o cálculo, a corrente total deu 0,07, beleza? Ótimo. Aí vamos lá no desenho anterior, então. Vou apagar tudo para não ficar bagunçado. Então, acabamos de descobrir que a corrente total que sai do gerador, ela vale 0,07, certo? Ok? Quando ela chegar aqui, ela vai dividir. Quanto que vem para cima? Bom, o que vem para cima é a do amperímetro, né? E a do amperímetro a gente já sabe. 0,02, certo? Consequentemente, gente, quanto que vem para baixo? 0,05, porque o total tem que dar 0,07, ok? Então, eu escrevi isso aqui na resolução que eu fiz. Então, a corrente total ela é a do de 50 mais a do resistor. Então, a do resistor vai dar 0,05, beleza? E aí, agora, a gente tem condição de responder a pergunta dele, que é o R. Vamos lá. Como é que calcula, gente, o PDP de resistor? O PDP de resistor é R vezes I, né? Vocês lembram que eu tinha dado nome aos pontos? Vou marcar aqui de novo. Eu chamei aqui de A, né? E nós tínhamos visto que aqui era B, aqui estava fechado, B também, B aqui, B lá embaixo, certo? Beleza. Aí vai lá. Reparem, por favor. Quais são os terminais do resistor de 50? A e B. Quais são os terminais do resistor R? A e B. Conclusão, mesma DDP. Eles estão em paralelo, certo? Então, eu posso falar que a DDP do resistor de 50, deixa eu achar, tirar para o lugar aqui. A DDP do resistor de 50, ela será igual a DDP do resistor R, certo? Nossa, não parece que bizarro. Tá. A DDP do resistor de 50 é igual a DDP do resistor R, certo? Como é que calcula o DDP do resistor? R vezes I. Vamos lá, gente. Quanto que é o R do primeiro? 50. E a corrente é 0,02. Isso aqui vai ser igual a R do segundo, que é o que eu quero. E qual que é a corrente dele? 0,05. Então, a DDP dos dois é a mesma. R vezes I, R vezes I. 50 vezes 0,02 vai ser igual a R vezes 0,05. Beleza. Fazendo as contas, o R deu 20, certo? Então, a resistência do resistor R vale 20 ohms. Nossa, isso que era para destacar, certo? A resposta, então, letra C, de corona, certo? Infelizmente, beleza? Bom, então é isso. Próxima questão, o FG. Essa questão eu peguei para a gente discutir amperímetro e voltímetro reais, ok? Então, lá, um laboratório possui um galvanômetro de resistência 100 ohms, então o galvanômetro tem resistência 100 ohms, e corrente de fundo de escala de 2 miliamperes. Bom, para quem não se lembra, o que é corrente de fundo de escala? É a maior corrente que o galvanômetro aguenta, assim? A maior corrente suportada por ele, 2 miliamperes, certo? Beleza. Calcule a resistência necessária para utilizá-lo como um amperímetro com corrente máxima de 50 miliamperes. Então, gente, na letra A, você quer construir com o galvanômetro um amperímetro. E ele quer saber qual o valor da corrente que eu vou ter que da resistência, perdão, do resistor que eu vou ter que colocar lá, beleza? Bom, vamos lá. A gente aprendeu na teoria que o amperímetro real, ele é um galvanômetro e que você conecta em paralelo a ele um resistor chamado de shunt. Qual é a finalidade do shunt? Desviar a corrente, para que o galvanômetro não tenha valores maiores do que o que ele aguenta, certo? Então, vamos lá. Esse aqui é um amperímetro de 50 miliamperes. Então, aqui vem a corrente. A corrente vale 50 miliamperes, certo?
Aqui está o galvanômetro, por exemplo, o símbolo dele é a bolinha com G, e aqui está a resistência do galvanômetro, né, 100 ohms. E aqui o resistor que a gente vai colocar em paralelo a ele, chamado de shunt, certo? Gente, a corrente total, quando ela chegar aqui, ela vai dividir, pois os caras estão em paralelo, né? A, B, B, eles estão em paralelo, a corrente vai dividir. A gente sabe que no galvanômetro, o máximo que pode passar é 2, certo? Se o exercício pede corrente máxima de 50, então ele está me dizendo que o galvanômetro está com a maior corrente que ele aguenta, que é 2, certo? Então vem 50 aqui, 2 para o galvanômetro, consequentemente 48 para o shunt, certo? Como os dois estão em paralelo, pessoal, como os dois resistores estão em paralelo, né? A e A, B e B, então a gente pode falar que as DDPs são, como alguns falam na rua, disfarçadamente, iguais, né? Então a DDP do galvanômetro será igual a DDP do shunt. Gente, como é que calcula a DDP de resistor? R vezes I. Então vai ficar assim, resistência do galvanômetro, 100, corrente que passa nele, 2.000, 2 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai ser igual a resistência do shunt, R, certo? E a corrente do shunt, 48 vezes 10 a menos 3, certinho? E fazendo a conta, a resistência do shunt deu aproximadamente 4,2, certo? Beleza. Agora vamos para a letra B. 1 voltímetro para uma tensão máxima de 20 volts. Então, vamos lá, gente. O voltímetro, nós vimos na aula teórica que ele é construído a partir de um galvanômetro em que você vai colocar em série ao galvanômetro um resistor chamado de multiplicador, certo? Professor, por que mesmo em série? É porque colocando o cara em série, quem será a DDP total? A soma das DDPs. Porque o galvanômetro mesmo, ele só consegue DDPs pequenas. Então a gente vai colocar um cara em série, porque aí a DDP total vai ser a soma das DDPs. Nesse caso, o exercício quer que a DDP total seja de 20 volts, ok? 20 volts é o total, tá? Então vamos lá, aqui está o galvanômetro, a resistência dele é 100. E aí você vai colocar um resistor em série a ele, chamado de multiplicador, tá bom? Multiplicador. Certo? Olha só, vamos lá. Eu chamei os terminais do galvanômetro de A e B, certo? Bem, esse daqui para cá tem resistência, então esse aqui vai ser o C, beleza? Porque toda vez que passa pelo resistor tem uma queda de potencial, né? Quais serão os terminais, então, do voltímetro? A e C, beleza? E lembre-se que como os dois estão em série, a corrente que passa no galvanômetro é a mesma que passa no multiplicador. É a mesma, ó. O multiplicador é a mesma. E detalhe, como o exercício quer a tensão máxima, então quer dizer que a corrente que está passando no galvanômetro é a máxima. É a corrente de fundo de escala, beleza? E aí vamos lá. Gente, quando os caras estão em série, quem que é a DDP total? Ela é a soma das DDPs. Então, a DDP do voltímetro, ela vai ser a DDP do galvanômetro mais a do multiplicador, certo? Beleza? Então, 20, que é a do voltímetro, vai ser igual a DDP do galvanômetro. Gente, DDP de resistor, R vezes I. O R é 100 e a corrente é 2.000, né? 2 vezes 10 a menos 3. Ok. Mais DDP do multiplicador vai ser a resistência dele, que é o que eu quero achar, DDP de resistor é R vezes I. E a corrente que passa nele também é 2.000, né? 2 vezes 10 a menos 3. Fazendo o cálculo, então, a resistência do multiplicador tem que dar 9.900. Perfeitamente coerente com o que a gente viu na matéria, né? Que voltímetros têm resistência alta, né? E amperímetros têm resistência baixa. Se você pegar, olha só, se você pegar aqui
Porque, gente, o amperímetro, ele é esse aqui tudo, ó. Deixa eu pegar uma outra cor que eu não usei aqui para não confundir. Aliás, vou apagar tudo. O amperímetro, ele é isso tudo, certo? Isso aqui tudo é o amperímetro. Então, ele é formado por um resistor de 100 e o shunt que a gente descobriu que é 4,2. Se você fizer o equivalente, você vai fazer produto pela soma, você vai ver que a resistência do amperímetro vai dar um valor pequeno, como a teoria manda, quer ver? Vou fazer uma conta rápida aqui. Quando você tem dois resistores em paralelo, você faz o produto pela soma, né? Produto 100 vezes 4,2, 420, dividido pela soma, 104,2. Isso vai dar aproximadamente 4, certo? Então, a resistência do amperímetro ficou bem menor do que quando era o galvanômetro sozinho, certo? E amperímetros tem que ter resistência baixa, beleza? Ok, próxima questão. Ponte de Wheatstone agora. Vamos começar com uma bem básica, para a gente elevar a autoestima, ficar com moral elevado, certo? Estufar o peito e depois dar uma pequena baixada. Essa é brincadeira, certo? Bom, essa aqui é uma questão da UFLA, Federal de Lavras. A ponte de Wheatstone mostrada a seguir, ela está em equilíbrio quando o galvanômetro indica 0. Bom, a gente se lembra disso, né? Uma ponte está em equilíbrio quando aquele elemento do meio não passa corrente nele. Se não passa corrente, então o galvanômetro não vai marcar nada, certo? Ok. Beleza. Para que isso ocorra, qual deve ser o valor de R4? Essa aqui, ó, em função de R, certo? Bom, gente, nós aprendemos que quando a ponte está em equilíbrio, que é quando não passa corrente aqui no meio, o produto dos cruzados tem que ser igual. Então, eu posso falar que 150 vezes R tem que ser igual a 300. Aí, deixa eu falar um negócio. Eu vou chamar o equivalente desses dois de X, tá bom? Esse aqui vai ser X. Então, eu posso falar que 300 vezes X, aqui, ó, vou usar a ponteira laser. 300 vezes X é igual a 150 vezes R, certo? Simplifique. Então, X tem que dar R sobre 2. Então, esse equivalente aqui, ó, tem que dar R sobre 2, tá bom? Beleza? Aí, agora, nós vamos achar o R4. Vamos lá, gente. Como é que você calcula resistência equivalente quando tem dois caras em paralelo? Produto pela soma. Então, lá, então, X, que é o equivalente dos dois, ele tem que ser o produto R vezes R4, certo? Pela soma R mais R4, beleza? Ok? Certo. Vamos lá, quanto que é o X? R sobre 2 vai ser igual a R vezes R4 sobre R mais R4. Simplifique o R aqui, né? Pronto, multiplique cruzado. Conclusão, R4 é igual a R, tá bom? Certo? Beleza, bem tranquilo essa. Próxima, agora um pouco melhor. Bem melhor. Isso aqui foi uma questão que eu peguei de livro. Para o circuito da figura, determine a DDP entre os pontos A e B. Sabe-se que I total igual a 2 e R igual a 10. Bom, então lá. Você já sabe, né? Primeira coisa, vamos determinar a resistência equivalente. Pessoal, daqui para cá não tem nada, então aqui é o A, aqui também é A, certo? Daqui para cá, C, aqui D, aqui D. E daqui para cá, B de bola, B de bola. Beleza, aí, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Abrir o circuito. Torná-lo uma linha reta, saindo de A e indo até B, beleza? Ok. Porque ele quer a DDP entre A e B, né? Então a gente tem que sair do A e ir até o B. Vamos tentar aqui? Vamos tentar aqui na fora? Olha só. O A, ele se liga ao C. Por uma ligação de R. Eu vou só fazer o risquinho, tá? Porque todo mundo é... Beleza. O C... Ah, outra coisa. Isso aqui eu já marquei, né? O C, ele se liga ao D. Né, gente? O C se liga ao D. Por uma de R também. Certo? Só que o A... Então aqui, eu já marquei esse. Só que o A também se liga ao D. E o ponto D já apareceu. Então eu vou lá e vou puxar um paralelo. A liga-se a D.
R também, certo? Bacana. Por enquanto, tudo lindo. Agora o trem vai... Aqui vai dar trem ruim. Olha só. D, perdão, se liga a B, né? Por uma de R. Tá vendo? Só que o C se liga ao B também, por uma de R. Aí você vai puxar um paralelo aqui, ó, por cima. E o que que virou? A mesma coisa de antes. Parabéns. Ou quando isso acontece, a gente desanima, né? Você vai lá e, nossa, tá indo, tá indo. Não, não. Certo? Para dar ênfase. Bom, então, você percebeu que abri o circuito? Travei. Dica. Quando isso acontecer, pense numa ponte. Porque é muito provável que tenhamos uma ponte de Wheatstone ali. Então, eu vou apagar tudo aqui. Certo? Vou só dar nome aos pontos de novo. Certo? Aqui é C, aqui é C, aqui é D de dado, D de dado, B de boçal, B de boçal. E agora, eu suspeito que tem uma ponte ali. Então, eu já vou fazer no esquema de ponte. Ponte, a gente sempre constrói um losango, que fica mais fácil, né? Então, vamos lá, quer ver? Gente, ó, A liga-se a C, não é isso? Por uma ligação de quanto? R. Ó, olha lá ela. A liga-se a C por uma de R. A liga-se a D por uma de R. Então, eu já vou puxar para baixo agora para formar um losango. A liga-se a D por uma de R. C liga-se a D por uma de R. Então, você vai lá e liga aqui. Ó. C liga-se a D por uma de R. Certo? Agora, o C também liga-se ao B por uma de R. Aqui, ó. C liga-se ao B por uma de R. Então, eu marquei lá. Ó. C liga-se ao B por uma de R. E o D liga-se ao B também por uma de R. Pronto. Perfeito. Deu o losango perfeito, certo? E minha autoestima está nas alturas. O fiscal até afasta. O fiscal afasta. Isso é muita confiança em um candidato só. Ele passou, certo? Ele vai passar. Tá? Olha só, então. Então, continuando. Se você fizer o produto dos cruzados, gente, R vezes R, R ao quadrado. R vezes R, R ao quadrado. Você vai perceber que o produto dos opostos é igual. E se o produto dos opostos é igual, quer dizer que o cara do meio não funciona. Não passa corrente no meio, ele não funciona. Retire-o do circuito, certo? Então, o que vai acontecer, então? A corrente total vai vir aqui. Aí, quando ela chegar, ela vai dividir, né? Uma para cima, uma para baixo. E como é que ela vai dividir? Igualmente, porque são caras iguais. Gente, ó, ela vai dividir para cima, uma para baixo. E a corrente que vier para cima, vou usar o laser aqui para acompanhar. Então, a corrente total chega aqui e ela divide, uma para cima, uma para baixo. A corrente que vem para cima, ela vai e segue reto, porque o do meio não tem corrente. A corrente que vai para baixo, ela vai e segue reto, não é isso? Quer dizer que esses dois aqui, ó, estão em série, porque a corrente dos dois é a mesma. Mesmo caminho, a corrente não tem outra opção. Quando está em série, gente, R mais R, 2R, não é isso? E aqui é a mesma coisa. A corrente que passa no primeiro, passa no segundo. Eles estão em série, né? Soma R mais R, 2R. Você percebe, então, que as resistências em cima e embaixo são iguais. E se elas são iguais, o que a corrente total vai fazer? Dividir na metade. I sobre 2 e I sobre 2. Gente, o exercício falou que a corrente total vale 2, né? Então, quer dizer que vem 1 ampere para cima, 1 ampere para baixo, tá bom? Beleza. Continuando agora, vamos lá. Eu não vou nem fazer o equivalente aqui não, porque não há necessidade. A pergunta dele é UAB, né? Ele quer saber a DDP UAB, certo? Pessoal, olha só. Aqui é A, aqui é B, né? Quais são os terminais do equivalente de cima? Vocês lembram que quando eu fiz o equivalente, eu engoli o C e o D, né? Quais são os terminais do equivalente de cima? A e B. Quais são os terminais do equivalente de baixo? A e B. Então, não preciso fazer o equivalente entre os dois. Não preciso.
Porque eu já tenho o A e B aqui, ó. Vamos lá, pegando o de baixo. Vamos lá, gente. O AB, que são A e B são os terminais dele, né? Então, o AB vai ser igual a resistência. Quanto que é a resistência? 2R vezes a corrente. Quanto que é a corrente? I sobre 2. Né? Então, lá vai ficar 2 vezes 10 e a corrente a gente viu que era 1, né? 2 sobre 2. Então, o AB vai dar 20 volts. Tá bom? 20 volts. E essa questão, ela já caiu muitas vezes, certo? Beleza? Essa saída é muito útil. Inclusive, tem um exercício lá do vídeo que eu gravei de geradores e receptores, do vídeo de questões, uma do Enem, que a gente fez essa ideia, né? De tinha 2 resistores em série, a EDP era a soma deles. Então, essa ideia de pegar a EDP pelo resistor sozinho ali, sem ter que fazer o equivalente, ela aparece bastante. Próximo, questão 15 da Mackenzie, cai em 2015. A ponte de fio mostrada acima é constituída por uma bateria, certo? Um galvanômetro, deixa eu trocar a cor aqui. Uma bateria, primeiro, ponte de fio, vou comentar daqui a pouquinho. É constituída por uma bateria é o gerador, né? Um galvanômetro, que é o aparelho que acusa a passagem de corrente, ou mede TDP, 2 resistores, um de resistência elétrica R1 igual a 10 e outro de resistência elétrica R2 igual a 40, certo? Um fio condutor homogêneo de resistividade ρ, certo? Beleza? Área de secção transversal A e o comprimento do fio é 100 centímetros. E um cursor C que desliza sobre o fio. Quando o cursor é colocado de modo a dividir o fio em 2 trechos de comprimentos L1 e L2, a corrente elétrica no galvanômetro é nula. Opa, olha só. Pessoal, ponte de fio é uma ponte de Whitson, em que você troca aqueles 2 resistores embaixo por um resistorzão só, formado por um fio. Só que ao conectar o cursor nele, o cursor divide o fio em 2 partes. Então é como se fossem 2 resistores. Então é igualzinho uma ponte, certo? Em que o fio com o cursor, ele forma 2 resistores. Esse aqui e o outro, certo? Então é a mesma coisa, tudo igual, tá? Bom, o exercício falou que a corrente no galvanômetro é nula. Conclusão, a ponte está em equilíbrio. E se a ponte estiver em equilíbrio, o produto dos opostos, R1L2 e R2L1, tem que ser igual. Na verdade, R1, resistência desse fio aqui, R2, resistência desse fio aqui, certo? Tudo bem? Só que lá na aula teórica eu já tinha explicado, né? A resistência é ρ vezes L sobre A, é um macete baixo nível, não posso usar na internet. E aqui também, ó, a do fio 1, ρ vezes L sobre A, a do fio 2, ρ vezes L sobre A, você vai cortar o ρ, vai cortar o A e fica apenas o L. E a gente chega então nessa fórmula, né? R1L2, R2L1. Qualquer dúvida, é só lá na aula teórica que eu demonstro isso, certo? Beleza. Aí substituindo os valores, ó, quem que é o R1? 10. Quem que é o L2? Não sei. Isso aqui vai ser igual. Resistência do outro, 40. E quem que é o L1? Gente, se o total do fio é 100 centímetros, certo? 100 centímetros. Se esse cara é L2, então quanto que mede o outro? 100 menos L2, certo? 100 menos L2. Ponto. Simplifique, fica 1 e 4. Faça distributivo, L2 igual a 80. E se o L2 é 80, obviamente o L1 será 20, tá bom? E a resposta certa é letra E. Ok? De epidemia, infelizmente, certo? Ok. Infelizmente mesmo. Bom, e a última questão para a gente terminar, então, nós vamos fazer uma questão da Federal de Juiz de Fora. Essa questão é tradicionalíssima também. A Infovest, Unicamp, Unesp, no ITA várias vezes, certo? O UNB, uma questão muito tradicional, certo? Vamos lá, gente. Uma aula de laboratório de ciência da UFJF, os alunos devem acompanhar o aquecimento da água utilizando um termorresistor.
O termorresistor utilizado na aula ficou faltando um acento aqui, é um resistor cuja resistividade varia com a temperatura de acordo com a relação. Então, o termorresistor é um resistor cuja resistência está mudando com a temperatura. Ele falou resistividade, mas está errado, resistência. Olha a unidade aqui, ó, ohm, certo? Resistividade é o Rho e a unidade é ohm vezes metro. Então, está errado isso aí, tá? Olha só. Então, o que é o termorresistor? Termorresistor é um resistor cuja resistência varia com a temperatura. Pessoal, para quem lembra da teoria, sabe que todo resistor tem isso. Então, na verdade, todo resistor deveria ser um termorresistor. Mas nesse caso aqui, ele está considerando apenas aquele, tá bom? Apenas aquele tem resistência variando com a temperatura. E a equação dele é essa. 100 que multiplica 1 mais gama T. Onde RT é a resistência na temperatura T e gama é a sensibilidade da termorresistência. Ó, deixa eu fazer um comentário aqui. Na aula teórica nós estudamos isso. Nós vimos na aula teórica que a resistência dos resistores ela varia com a temperatura. E a fórmula era assim, R é igual a R0, que multiplica 1 mais alfa do θ. Qualquer dúvida, vou achar na teoria, certo? R, resistência final, R0, resistência inicial, que multiplica 1 mais alfa. O alfa, gente, é o chamado coeficiente de temperatura, que nesse caso, o FJF chamou de gama e usou uma expressão que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Sensibilidade da termorresistência. É o alfa lá daquela forma. Vezes o delta θ. Delta θ é a variação de temperatura. Aí, no caso, ele chamou só de temperatura, não a variação, certo? E nesse caso, ele chamou o R0 de 100, né? Ele está falando que o R0 vale 100, tá bom? No esquema, R3 é uma resistência que pode ser variada. Então, R3 é um reostato, olha lá o símbolo do reostato. Ele tem um cursorzinho que pode deslocar. De tal forma que a tensão elétrica, medida pelo voltímetro V, um voltímetro aqui, seja nula a uma dada temperatura. Então, vamos lá. Está muito na cara já. O que a gente vai fazer? Olha só. Você tem um losango em que não acusa nada no cara do meio. Então, você tem uma pontinha equilíbrio e o produto dos cruzados tem que ser igual, não é isso? R1, R3, R2, RT, não é isso? E a pergunta da letra A. Determine RT em função de R1, R2 e R3. Pessoal, errou a letra A. Errou a letra A, então você não vai morar de Juiz de Fora, certo? A não ser para trabalhar, para estudar, não, tá bom? Então, você errar a letra A, acabou o vestibular, sua prova encerrou ali, o fiscal já pega, já recolhe, já vai para casa mais cedo, certo? Tô brincando, tá? Mas assim, pode errar não, viu? Vamos lá. Então, letra A, como é que a gente faz? Muito simples. Para a ponte em equilíbrio, o produto dos cruzados tem que ser igual, né? Então, vamos lá. RT vezes R2 tem que ser igual a R1 vezes R3. Tá aqui. Beleza. Passei o R2 dividindo. E aqui, então, está o RT. Essa é a letra A. Letra B. Sabendo que a sensibilidade da termorresistência é igual a 0,4 graus Celsius menos 1. Pessoal, quem que é esse cara mesmo? É o gama, né? É o gama. Certo? Determina a temperatura da água quando o R3 for igual a 3.700 ohms, R1 igual a R2 igual a 1. Certo? Tranquilo, a letra B. Por quê? Porque ele deu a fórmula e na letra A eu já cheguei na relação, né? Então ele facilitou bastante. Lembre-se que o vestibular não é obrigado a dar a fórmula, certo? Não é obrigado. Isso ele pode muito bem ignorá-la e você que tem que saber, certo? Só que, obviamente, eu acho que aí nesse caso ele não usaria esse termo esquisito, né? Sensibilidade da termoresistência. Eu acho que ele usaria o coeficiente de temperatura, beleza? Vamos lá, substituindo então vai ficar o seguinte. Quem que é o RT? 100 que multiplica 1 mais gama T vai ser igual. R1, gente, 1000. Certo? R3, 3.700. E o R2 é 1000. Lembrando que o gama vale 0,4. Pronto. Aqui Deus abençoa, corta o 1000. Simplifique os dois zeros do 100 com os dois zeros do 3.700. Beleza? Fazendo os cálculos, temperatura da água deu 90. Certo? E letra C.
Nas mesmas condições anteriores, determine a corrente que passa por RT, sabendo que a tensão elétrica fornecida pela fonte é igual a 37 volts. Então aqui, olha só, aqui, aquela questão anterior que nós fizemos, de ponte disfarçada, que tivemos que abrir, né? Ela torna-se muito útil, tá vendo? Então é muito importante. Vamos lá, gente. É o seguinte, olha só. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Apagar tudo aqui também, para a gente poder entender. Bom, a corrente ela sai do polo positivo do gerador, que é o traço maior, certo? A ponte tem equilíbrio, então não passa corrente no cara do meio. Quando a corrente chegar aqui, o que ela vai fazer, gente? Dividir. Uma parte vai para cima, vou chamá-la de... deixa eu ver como é que eu chamei ali para ficar a mesma letra. Nada. Eu usei só o de baixo, né? Eu vou chamar essa aqui de I', vai para cima. E aqui vai para baixo, olha só, para usar a mesma notação que eu fiz ali na resolução, eu vou chamar a corrente total de IT, I total. Então aqui vem a corrente total. Aí uma parte vem para cima, I', e a outra parte vem para baixo, que é o I, certo? Aí olha só o que acontece. Essa corrente que vem para cima, quando chega bem aqui, ó, ela divide? Não. Ela segue reto, porque a gente viu que a ponte está em equilíbrio, certo? E essa corrente que vem para baixo, passa lá no reostato, e quando chega bem aqui, ela divide? Não, porque a ponte está em equilíbrio. Então ela vai, passa lá no RT e volta. Junta com a I' e volta a ser a corrente total, certo? Beleza? Então, minha pergunta é, o que eu posso falar sobre os resistores R3 e RT? Eu posso falar com certeza que eles estão em série, porque a corrente passa no R3 e, gente, ela não tem outro caminho. Ela vai ter que passar obrigatoriamente pelo RT. Então, conclusão, os dois estarão em série, certo? E quando estiver em série, quem é a DDP total? É a soma das DDPs. Então, deixa eu dar nome aos pontos aqui. Olha só. Vamos dar nome aos pontos? Vou chamar o sistema gerador de A e B, certo? Gente, se aquele cara é A, aqui também é A, aqui também é A, certo? Se lá é B, aqui é B, lá embaixo no RP também é B, certo? Beleza. Daqui para cá tem resistência, então vai ter que mudar o nome. C. Lá em cima C, aqui embaixo C. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são os terminais do gerador? A e B. Quais são os terminais do R3? A e C. E do RT? C e D. Nós já fizemos vários exercícios assim. Quem é o AB? O AB, gente, ela vai ser, a DDP UAB vai ser o AC mais o CB. Lembre-se, quando os cabos estão em série, a DDP total é a soma, né? Vamos confirmar isso? Quem que é o AC, gente? VA menos VC, mais. Quem que é o CB? VC menos VB, certo? Aí aqui, corta o VC. Ficou o VA menos VB, que é o AB. Então, realmente, a DDP total é a soma das duas, certo? Então, vamos lá, quem que é o AB, DDP total? É a do gerador, né? O AB é 37. Lembrando que nesse caso, como não tem resistência interna, então o DDP do gerador é a própria força motriz, certo? 37 direto. 37 vai ser igual. Gente, o AC, vamos lá. O AC é a DDP do resistor 3. DDP do resistor é R vezes I. A resistência dele é R3. E eu tinha chamado a corrente que vai para baixo de I, né? DDP, UCB, UCB. Vamos lá. R vezes I. É a DDP do RT, né? Então vai ficar RT vezes a corrente dele, que é a mesma do 3, né? Beleza. Botei um em evidência. Quanto que vale o R3 mesmo, nas condições do item anterior? O R3 vale 3.700. E quanto que vale o RT, gente? Gente, lá nas condições do item anterior, olha aqui o RT. Ó. O RT ele é igual a esse produto aqui, né? É esse produto dividido por R2.
E jogando os valores, olha aqui os valores. Aí você corta o 1.000 com 1.000. Então, o RT também vale 3.700, certo? Fazendo a conta, a corrente total é 0,005, ok? Então é isso, pessoal. Agora vocês têm condição, então, de fazer os exercícios de ponte e de aparelhos de medida sem problema, certo? Então, vamos lá, tentem, estudando firme, certo? Não desanimem, tá? Não desanimem. Espero que tenham gostado. Até a próxima.